Olá, eu sou a professora Simone Marlitres Imageschi e venho por meio deste vídeo falar um pouco sobre as ciências no ensino fundamental. Com o título Como se formam os vulcões, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o estudo das ciências no 7º ano do ensino fundamental e vamos trabalhar um pouquinho sobre este assunto que envolve a Terra e o Universo e também vamos fazer algumas experiências que são a base para deixar o conteúdo mais ativo, mais animado e os estudantes mais participativos durante a aula. Então esse assunto ele tem vários objetivos, como entender as ciências naturais, interpretar fenômenos da natureza, compreender a ciência como um processo de produção do conhecimento e também de buscar o desenvolvimento de habilidades e competências nas diversas áreas do conhecimento. A reestruturação curricular para o ensino das ciências ela deve observar prioritariamente as concepções trazidas pela escola e pelo professor, sobretudo porque na atualidade o ensino predominante das ciências ele está muito vinculado à aquisição de conceitos. E isto deixa o ensino muito informativo e por vezes pouco experimental. No entanto, além de ensinar conceitos, terminologias, as aulas de ciências elas devem possibilitar aos estudantes a formulação de perguntas, a elaboração de hipóteses, a experimentação, a análise e interpretação de dados, a argumentação e a divulgação científica, explorando a sua curiosidade e sua motivação em aprender. Afinal, a curiosidade humana é o principal vetor do aprendizado. E é através das ciências que se pode entender melhor o mundo e os seus fenômenos. As relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade caracterizam-se por uma nova postura nas escolas, o que implica tanto na escolha dos temas, que fujam um pouco dos conteúdos tradicionais, e até embasados na Base Curricular Nacional Comum, que temos o estudo agora, então deixa os conteúdos mais claros e mais convincentes e mais convenientes para o estudo dos estudantes, devendo emergir de situações vinculadas da sociedade, né? E que marcadamente é tecnológica. Então, nós precisamos de metodologias inovadoras para deixar o ensino mais atrativo e o estudante com uma postura mais crítica frente à participação das ciências e das tecnologias. Este plano, portanto, ele busca trazer o ensino da ciência de forma investigativa, experimental, articuladora, informativa e principalmente baseada em algumas questões que sempre envolvem as ciências. O que, por quê, como fazer e com que recursos? Isso permite ao estudante encontrar informações a fim de lidar e como discernir sobre quais são os mais importantes na construção do seu conhecimento. Então, quais seriam as melhores estratégias para ensinar os conteúdos de ciências? A observação, o registro, estudos do meio, aulas expositivas, confecção de mapas conceituais, leitura, produção de textos, discussões em grupo, experiências, observação dentro e fora da escola. Por quê? Essa é uma das perguntas que os estudantes mais se fazem com frequência, né? Eles têm muita curiosidade em saber qual a origem das coisas, as causas dos fenômenos da natureza e explorar tudo aquilo que lhes parece diferente, intrigante, né? Então, a disciplina de ciências, quando bem trabalhada pela escola, ela ajuda os alunos a encontrar respostas para muitas questões, sejam elas do exercício da rotina ou questões diferenciadas que tratam, como neste vídeo está mostrando. A proposição de atividades referendadas da história das ciências, investigando os fenômenos da natureza em geral, a partir da necessidade e da curiosidade humana, possibilita aos estudantes uma reflexão sobre diferentes pontos de vista em tempos históricos,
o que mudou, o que está se mantendo, o que de novo está surgindo, né? Então, esse conteúdo, o universo, a origem, a evolução e o funcionamento deve ser ensinado por meio de construção de modelos variados, com maquetes, com construção de histórias em quadrinhos, esquemas, mapas mentais, protótipos, dentre outras atividades práticas, proporcionando ao estudante uma visualização dos conteúdos por meio de um trabalho interdisciplinar. Além disso, a introdução dos conteúdos vinculados a esse eixo por meio de textos, leitura de imagens, estimula a criatividade, instiga o estudante a formular hipóteses sobre os fatos, sobre os fenômenos, sendo uma boa indicação metodológica. A observação e a investigação são fundamentais para entender esses fenômenos naturais que acontecem tanto na natureza como em laboratório. Contudo, o valor didático dessas experiências ou de uma saída da escola para estudo depende muito de como elas são realizadas, como elas são planejadas pelo professor, de que maneira que elas serão desenvolvidas, né? Os experimentos, então, eles assumem a função de permitir o relacionamento entre os conteúdos e facilitar a formulação de conceitos, sempre com a intervenção e a ajuda do professor mediador. As aulas práticas devem fazer parte das aulas de ciências, com exposições teóricas, registros dos alunos, confrontação de ideias. A aula prática, ela não depende de equipamentos de alta tecnologia. Com material alternativo, também é possível produzir experimentos que levam à construção de conceitos pelos alunos. Então, vamos começar a explorar o tema sobre os vulcões e sobre os terremotos? Inicialmente, com a turma organizada, em uma roda de conversa, pode-se introduzir o assunto sobre terra e sobre o universo, sobre como acontecem os terremotos, como acontecem os vulcões, explorando o que cada estudante já sabe ou que já viu num filme ou que alguém lhe contou. Aguce a curiosidade dos estudantes. Leva-os a revelar o que já sabem sobre isso e que serão depois trabalhados na sala de aula, né? Lembre-se que muitos alunos dessa faixa etária não sabem que esses fenômenos transformam a crosta terrestre. Desenhe o seu relevo, ajudando a formar as rochas e fertilizando o solo. São conhecimentos que os estudantes ainda não sabem, mas que vão vir a conhecer. Então, mostre a eles fotos de locais, de áreas próximas de vulcões e que deixam as terras férteis e que ficam produtivas, né? E que cidades são construídas nessas áreas devido às áreas de turismo e de águas termais. Então, você pode citar que no Brasil existem muitos vulcões extintos e que na época geológica houve intensa atividade vulcânica aqui, sendo que estas deram origem a vários lugares da costa brasileira, a ilhas, por exemplo, de Trindade, Fernando de Noronha e Penedo de São Pedro e São Paulo, e também a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que fica localizada sobre um vulcão extinto. Tá? Nesse momento, a gente pode estar passando, então, como se formam os terremotos, com o seguinte vídeo do YouTube, que vai mostrar aspectos de como começa um terremoto. Neste momento, os estudantes podem estar assistindo um vídeo que fala sobre como se formam os terremotos. Este vídeo é bem explicativo e está disponível no YouTube. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa formada por pedras derretidas se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia,
A ilha cresce cerca de 5 centímetros. Esse filme é bem explicativo e dura em torno de 3 minutos e 50 e exemplifica bastante sobre essa formação das placas tectônicas, dos terremotos, dos maremotos, dos tsunamis e dos vulcões. A crosta terrestre. Então, para saber de onde vêm os vulcões, como acontecem os terremotos, nós precisamos saber como é formada a Terra. A Terra é formada por camadas e a sua estrutura interna ela é dividida em 3 camadas. A litosfera ou a crosta terrestre é a camada mais externa, ela é a camada sólida que circunda a Terra. Ela é constituída por rochas e por solo de níveis variados e composta por grande quantidade de minerais. A litosfera possui uma espessura de aproximadamente 72 quilômetros nos continentes e recebe o nome de crosta continental. A espessura é de aproximadamente de 8 quilômetros nos oceanos e ela recebe o nome de crosta oceânica. Depois da crosta terrestre, nós temos o manto. O manto é uma camada localizada logo abaixo da crosta terrestre e ela estende-se até quase a metade do raio da Terra. Ela é formada por vários tipos de rochas que, devido às altas temperaturas, elas encontram-se no estado pastoso e recebem o nome de magma. E depois dessa crosta, nós temos o núcleo, mais internamente. O núcleo é a camada mais interna do planeta. Ela representa 1/3 de toda a massa da Terra. Ela possui temperaturas altíssimas e acredita-se que ele seja formado por metais, como ferro e níquel, dentre outros elementos. Então agora nós vamos passar por uma atividade de experiência, onde a gente vai poder estar mostrando melhor para os estudantes como que se forma a estrutura interna da Terra. Então, nós vamos utilizar massinha de modelar de várias cores, de algumas cores, para mostrar isso aos estudantes. Esse trabalho pode ser feito pelo professor ou também pode ser feito pelos estudantes em grupo. Então, com massinha de modelar, nós vamos fazer a explicação de como que se formam as camadas da Terra. Então, a parte vermelha é a parte mais interna, ela vai ser o núcleo da nossa Terra. Sobreposta a esse núcleo, nós temos o manto. Então, com a massinha amarela, nós podemos colocar ele sobre a camada interna do núcleo, formando assim, então, o manto, que recebe o nome de magma. Sobre este magma, então, nós temos a última camada, chamada crosta terrestre. Essa camada nós vamos representar pelo azul, pela massinha de modelar azul. E sobre ela, nós já temos colocada alguma partezinha verde que seriam os continentes, né? Os continentes que formam a nossa camada superior da Terra, que se chama então a nossa crosta terrestre. Então, dessa forma, fica muito claro para os estudantes compreenderem como acontece as camadas da superfície da Terra. Pode-se também, neste momento, cortar para se conhecer as camadas internamente, assim como nós vimos também por meio de fotos. Então, aqui mostra a parte mais interna, formado de ferro e níquel. Após ele, então, o manto, que constitui a parte mais pastosa, e por fora, então, a crosta terrestre, que forma os oceanos e a parte da Terra. Então, esta é a estrutura da Terra. Muito bem. Agora nós vamos então para a parte prática de como são formados os vulcões. Os vulcões são estruturas geológicas constituídas por uma rocha fundida, devido às altas temperaturas no seu interior.
Basicamente, elas representam uma abertura na superfície terrestre capaz de expelir material magmático e gases que vêm do interior da Terra. As erupções vulcânicas, elas podem causar bastante destruição, especialmente quando sua área é habitada. Em toda a região, nem todas as regiões do planeta há vulcões. A sua formação e sua distribuição, estão devidamente relacionadas à existência de placas tectônicas, como vimos no vídeo. As placas tectônicas que se movimentam, elas abrem fendas nas rochas e deixam o magma escapar até uma câmara, onde ela se acumula. Ao preencher esse espaço, o magma ele é expelido por uma chaminé de um vulcão até a cratera. Aí ela libera lava, cinzas e gases para a atmosfera. E esses gases, essa explosão, ela pode ser muito violenta. Como as placas tectônicas elas nunca param de se movimentar, a Terra continuará transformando sua superfície e um dia os continentes poderão ter outros formatos, totalmente diferentes dos que conhecemos hoje, devido a essa constante movimentação. Visualmente, os vulcões eles assemelham a montanhas, podendo ser até confundidos, especialmente quando eles estão inativos. Isso pode durar anos, né? Contudo, eles têm estruturas diferentes, desde a sua formação até a sua composição. Os vulcões, eles podem ser localizados tanto nos continentes como nos oceanos. O estudo dessas estruturas, ele é bastante relevante para compreender os eventos que ocorrem lá no interior da Terra. E agora, chegou o momento de nós construirmos com os estudantes uma estrutura semelhante à dos vulcões. Nós vamos utilizar alguns materiais alternativos que são muito simples e muito fáceis de serem encontrados. E a partir daí, será construído então a estrutura externa ou o funcionamento de um vulcão. É claro que não com a erupção original e nem com os gases e nem com o enxofre ou com os elementos que formam o magma, mas de uma forma bem simples e bem clara para se entender como isso acontece. E despertando assim a curiosidade, o conhecimento dos estudantes. Muito bem, então agora vamos montar junto com os estudantes um pequeno vulcão com o uso de argila, terra, pedras, animais pequenos. Podemos fazer esta pequena montagem para mostrar para os nossos estudantes como que se formam as lavas de um vulcão. Então aqui dentro nós temos um copo que vai receber bicarbonato de sódio, vinagre, corante, todas esses elementos químicos e que vão estar nos mostrando como que se faz o nosso vulcão. Então aqui está feita a montanha. É claro que ela não vai ser uma montanha perfeita, assim como esta, mas é só para mostrar para os estudantes como que acontece esse processo. Muito bem. Usando terra, pedras, então a estrutura que forma o nosso vulcão. Muito bem, agora que o nosso vulcão já está formado, nós vamos colocar então os elementos químicos que vão reagir neste momento. Detergente, vinagre,
Esses elementos, eles irão reagir com o bicarbonato de sódio. Então, vamos colocar o bicarbonato de sódio aqui dentro do nosso vulcão. E, então, prepare-se. A reação que vai acontecer agora, ela é um exemplo de como pode acontecer, de como acontecem os vulcões. É claro que não com esses elementos, né? E sim com elementos do interior do núcleo da Terra, mas esse vulcão nos mostra, então, de uma forma prática, como acontece. Vai ocorrer uma reação neste momento. Muito bem. É assim que acontecem os vulcões. Os estudantes adoram este momento. É um momento prático, um momento que mostra na prática, numa experiência, como acontece. Então, o gás carbônico liberado, o ácido carbônico que foi liberado por meio da mistura desses elementos, promoveu então a formação dessa espuma, semelhante a uma lava de vulcão. Esperamos que vocês tenham gostado. É uma experiência que pode ser feita nas feiras de ciências e também em sala de aula, de forma individual, em grupos, da forma que o professor achar mais interessante de se fazer com a sua turma. Após fazer esta experiência, então nós podemos fazer várias atividades de fixação. Podemos fazer questões, podemos fazer leituras, podemos olhar outras imagens, outros vídeos no YouTube, que com certeza tem muito mais explicações e muito mais detalhes sobre os vulcões, sobre os terremotos e sobre as placas tectônicas. Este é um assunto que vai muito além da sala de aula, né? Então nós temos aí os meios de comunicação, temos a internet para nos mostrar mais detalhes e maiores informações sobre este assunto. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Muito obrigada, deixe o seu like e até a próxima!